Boa noite, começa agora mais um ICL Notícias, segunda edição, e hoje nós vamos analisar as principais notícias do dia com os comentários de César Calejon e Eduardo Moreira. Muito boa noite. Edu, não deu pro Mengão, né? Eu vou te falar uma coisa, assim, vocês começar me chamarem assim, mas... para apresentar aqui um programa com vocês hoje, para participar de um programa, depois de uma derrota como essa do Flamengo, tem uma coisa que é muito difícil na vida, que é o nosso time do coração perder um jogo importante. Mas tem uma coisa que é mais difícil do que isso. É quando o time do coração do nosso filho perde um jogo importante. E hoje, por acaso, o Flamengo é o meu time do coração e do meu filho. Então, com o meu filho arrasado em casa, eu arrasado, mas tô aqui. Porque guerreiro é isso, combater um bom combate quando tá fácil, quando tá difícil. Então, vamos nessa mesmo. Às vezes dá, às vezes não dá. Né? Às vezes não dá, e faz parte do jogo. César, dia cheio, né? Brasil borbulhando. O que você destaca no dia de hoje, nessa terça-feira aí, chuvosa aqui em São Paulo? Bom, boa noite, Rô, boa noite, Edu, é um prazer estar com vocês, boa noite, comunidade ICL. Seguramente o destaque é a participação do Walter Delgatti como um acessório sendo utilizado sobretudo pela Carla Zambelli. Ela também, de alguma maneira, é um acessório dessas forças maiores. Eu destacaria isso, Rô. Eu te diria que esse é o principal ponto de atenção hoje, a forma como, sobretudo, o Delgatti se diz participante do plano que estava sendo orquestrado contra a República Brasileira. Vou falar sobre o plano infalível. Deixa eu trazer para cá o Guga Noblar para participar da nossa conversa. Boa noite, Guga. Temos aí mais um capítulo, né, do plano infalível para grampear o ministro Alexandre de Moraes. E temos vários personagens, várias versões: Marcos Duval, Daniel Silveira, Jair Bolsonaro, Carla Zambelli e o hacker, né, o Walter Delgatti, que inclusive deu uma entrevista para a repórter Amanda Audi, do The Brazilian Report. Vamos dar uma olhada e a gente volta para essa conversa aqui. Você trabalhava com a Carla Zambelli, né? Então, tipo, isso não tem nada a ver, só foi uma grande coincidência. Eu entendi o começo. Você trabalhava? Com a Carla Zambelli. Não, eu trabalhei ainda com ela. Eu cuido do site dela, das redes sociais que estão banidas do Brasil, de tudo. Mas eu tenho contrato de trabalho com ela. Sério? É, tipo, registrado, tudo? Não, eu não sou registrado. Eu abri uma empresa, inclusive, tá na Veja, que saiu há 2 meses isso, e eu presto serviços a ela, mas ela tinha antes um contrato com uma empresa que fazia isso já. Uhum. O contrato encerrou, ela fez comigo porque eu consegui diminuir o valor que ela pagava, mas isso ela paga com o dinheiro dela. Inclusive está atrasado esse mês. Guga, essa foi a entrevista para a repórter Amanda Audi, né? E fica muito claro aí, né? Ele chamou a Carla Zambelli de caloteira, praticamente. É a patroa dele. E olha que interessante, a Carla Zambelli fez questão de não pagá-lo com dinheiro público. Ela não queria deixar rastros de que tinha contratado o hacker da Vaza Jato. Tanto que quando vazou agora essa história, né, do Brazilian Report, da Amanda Audi, ela negou a princípio. O Brazilian Report procurou a Zambelli e ela negou que o hacker, que o Walter Delgatti, trabalhasse para ela. E aí, em seguida, ela foi confrontada com a revelação de que ele já tinha dito que trabalhava para ela. Aí ela mandou só umas aspas dizendo que não estava envolvida no grampo do Alexandre de Moraes e não negou mais que ele fosse o seu servidor, o seu funcionário. Então você vê que não tem explicação para Carla Zambelli contratar um hacker encrencado na justiça, que inclusive, por determinação da justiça, não poderia entrar na internet. Ele estava banido da internet porque ele tentou, segundo as investigações, invadir a conta de mais de 200 autoridades. Então ele estava proibido de entrar na internet e mesmo assim, pasmem, ele conseguiu o tratado para administrar as redes sociais e o site da Carla Zambelli num contrato escondido, às escondidas, como a gente está vendo, né? Agora a Carla Zambelli, claro, mergulhou de ponta
nesse escândalo do grampo contra o Alexandre de Moraes. Ela não apenas levou o hacker para se encontrar com o Bolsonaro e ouvir uma oferta de ser o laranja de um grampo que já estaria pronto, como ela também contratou esse hacker. Ela colocou ele à disposição dela mesma. E é muito interessante, porque o hacker, há tanta gente boa aí querendo trabalhar com administração de rede social, ela foi buscar justamente o hacker que acabou com a reputação daquele que inclusive foi o padrinho de casamento da Carla Zambelli, que foi o Sérgio Moro na história da Vaza Jato. Então, de repente, ela passa a ter uma simpatia pelo hacker. Claro que não, né, gente? Se a Carla Zambelli contratou esse cidadão, é porque ela está, de fato, metida nessa história do grampo que está sendo revelada dia após dia e que cada vez mais desemboca claramente em Jair Bolsonaro, já que a gente sabe que a Zambelli é só mais uma peça a serviço de Jair Bolsonaro. Calejão. Isso eu acho que é importante, essa fala final, sobretudo a fala final do Noblar, no sentido de que eles vão tentar de muitas maneiras te dizer que efetivamente o Delgatti se articulou sozinho, de que as pessoas... A coisa geralmente é assim, quando o barco faz água, todo mundo corre, ninguém é responsável, as pessoas tentam se eximir de muitas maneiras daquilo que elas estavam efetivamente fazendo. É muito importante que a gente mantenha em perspectiva que não é só a Zambelli aí, que a Zambelli também estava sendo utilizada como acessório, sobretudo de forças, vou deixar por isso mesmo para evitar qualquer tipo de questão mais sensível para o programa nesse momento, porque tudo isso ainda está sub júdice. Então a gente ainda tem que esperar. A gente estava conversando ontem, eu conversei de forma muito clara com o Edu ontem, de que esse processo precisa seguir o rito adequado, todos os parâmetros precisam ser respeitados para que a gente não incorra no mesmo tipo de prática que foi utilizada pela Lava Jato, mas é muito evidente a essa altura do campeonato que essas pessoas estão comprometidas, que isso vai até as últimas instâncias do poder e que isso precisa ser averiguado com força máxima. Isso está acontecendo e deve desembocar num processo de persecução que deve imputar as devidas responsabilidades. Edu, a cada dia que passa o golpe vai se materializando, né? Assim, impressionante. É isso que é importante mesmo, Roberto. Assim, cada dia que passa, a gente, ao invés de estar descobrindo que o que a gente pensava no dia anterior não era verdade, não era real, era só uma suposição, pelo contrário, a gente está encontrando elementos que não só vão na direção de confirmar o que a gente achava no dia anterior, mas que dão mais materialidade, né, à hipótese. E, então, o Guga traz até uma memória que é importante, e por acaso eu tinha até esquecido, são tantos detalhes pequenos. O Moro, ele é padrinho de casamento da Zambelli. Aí você poderia dizer, não, mas o Moro estava rompido com o Bolsonaro e a Zambelli... ela é um braço, ela é um operacional ali do Bolsonaro. Mas lembra que o Moro fez as pazes com o Bolsonaro no final da campanha. Então ele apoiou o Bolsonaro no final da campanha. Quando isso acontece, né, o Moro já está reatado com o Bolsonaro. Então já começa não fazendo sentido nenhum, né, ela contratar o cara que é o algoz do padrinho de casamento dela. E depois contrata para gerenciar a rede social. Quem é hacker não entende bulhufas de gerenciamento de rede social. Não tem nada a ver. Programação e marketing digital são duas. Por acaso a gente tem uma empresa aqui que tem uma equipe gigante de marketing digital. E tem alguns programadores. São pessoas que têm conhecimentos completamente diferentes. Não é nem parecido, é completamente diferente. Então é um cara que, enfim, não tem o conhecimento para fazer isso que ele está dizendo que está fazendo. Então é todo estranha. E quando é muito estranha, né, é porque o negócio está errado mesmo. Né? E eu acho que cada dia mais esse negócio vai caminhar no sentido de envolver mais e mais, ao invés de menos e menos, Jair Bolsonaro, envolver mais e mais a Carla Zambelli, né? Envolver mais e mais, que ainda não apareceu nessa história, mas daqui a pouco pipoca um General Heleno, um Braga Neto, daqui a pouco vai pipocar um desses, né, nessa história. Então essa turma que faz parte do núcleo, ela, enfim, tá nas conspirações todas, ela está presente. Em algum momento essa turma vai ter que pagar pelo que fez.
E Guga, como é que funcionaria esse grampo se ele realmente tivesse colocado, se tivesse realmente executado essa ideia, esse plano? Olha, como é que são as coisas. Esse hacker, pelo jeito, não é tão hacker assim, não é tão competente. Afinal de contas, ele precisou tentar contratar um outro hacker para entrar na jogada. A história que foi revelada hoje pelo Brazilian Report foi contada a partir de uma fonte que é um outro hacker, que não é o Walter Delgatti. E ele passou, um tempo atrás, essas informações para Amanda Audi, de que o Walter Delgatti estaria o procurando para que ele fizesse uma espécie de clonagem do celular do Alexandre de Moraes. A intenção era fazer um golpe que eles chamam de SIM swap. Swap em inglês é troca. É você pegar e fazer um chip com o mesmo número, no caso do Alexandre de Moraes, para que eles pudessem invadir o celular, os e-mails, enfim, as mensagens do celular do Alexandre sem precisar do celular físico dele, né? A partir de uma clonagem. E aí ele procurou um hacker e contou para ele que queria fazer isso. Eles inclusive foram, o Delgatti já revelou a Veja, foi atrás de um operador da TIM, oferecendo também dinheiro para tentar clonar o Alexandre. Então ele procurou o hacker e também procurou um operador e não conseguiu, por meio desses dois aí, a clonagem do celular e acabou desistindo por conta disso, foi o que ele revelou. Agora a gente sabe que ele mente demais. A princípio ele contou que fez isso tudo em agosto, entre agosto e novembro de 2020, depois ele tentou levar essa história para 2019, apesar de nas mensagens trocadas eles falarem que o pagamento ia ser por Pix, algo que só começou em 2020. Então a história, na verdade, é de 2021, desculpa. Ele tentou levar para 2019, mas eles falam sobre Pix, que só começou em novembro de 2020. Então tá claro que ele está tentando agora confundir a imprensa, está tentando voltar atrás. Provavelmente ele falou demais, né? Até a Zambelli tentou negar que ele trabalhasse para ela, mas ele já tinha revelado isso, gravado isso para Amanda. Então, eu acho que agora ele vai tentar fazer aquele jogo do Marcos Duval, de tentar confundir a imprensa, mas a história já está aí, as peças já estão aí. Teve esse hacker procurando um outro hacker para tentar grampear o Alexandre de Moraes, para tentar clonar o celular dele. Eles procuraram a operadora onde o Alexandre tem conta, eles procuraram um operador também. Então eles tentaram articular isso, e depois tem a história do encontro dele com o Bolsonaro, onde o Bolsonaro pede para ele posar de laranja de um grampo que já estaria produzido contra o Alexandre de Moraes. Isso tudo, claro, remonta a uma tentando, obviamente, corromper a democracia. Isso aí está escancarado, está ficando cada vez mais escancarado, esse golpe de Estado que tem também no meio dessa gente, como revelou o Marcos Duval a princípio, no primeiro depoimento dele para a Veja, também tem generais no meio disso. No primeiro depoimento do Marcos Duval, ele fala para a Veja que tinham 2 generais no encontro entre ele, com o Bolsonaro e com Daniel Silveira. Também tinham mais 2 generais, e parece que de 5 estrelas, se foi isso. Enfim, a gente já começa a cogitar quem sejam eles. Enfim, a gente sabe também quem são esses generais que depois desse encontro passaram, inclusive, a incitar os militantes lá no cercadinho, né? Depois desse encontro a gente teve o Braga Neto indo lá e falando para as pessoas não perderem a fé. A gente tem a história de que o GSI que ia fazer a gravação do Alexandre de Moraes, o GSI seria, no caso, o General Heleno. Então, o General Heleno e Braga Neto, óbvio que eles são suspeitos e que a imprensa toda está de orelha em pé agora tentando conseguir mais detalhes para saber até aonde está a intromissão dessas figuras de alta patente. Agora, Calejão e Roberta, a Zambelli, ela está se tornando um daqueles exemplos, daquelas pessoas que, se não forem punidas, elas são assim a marca, o selo, né, da falência das instituições enfim, em punir aquilo que é óbvio de ser punido. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Pessoas que, enfim,
roubaram um monte de dinheiro, que fizeram ali um tráfico de influência, empregaram, sei lá, o filho, a esposa que ganhou milhões, e todo mundo sabia e não aconteceu nada. E a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, caramba, nesse país ninguém é punido, pode tudo, etc. Porque a Zambelli vai acumulando. Depois do que ela fez aqui perseguindo, né, uma pessoa que estava discutindo com ela no meio da rua, né, um jovem negro até um restaurante mandando o cara deitar no chão, não aconteceu nada. O Guga lembra muito bem como é que alguém contrata uma pessoa que está proibida, porque hackeou 200 contas. Só ela contratar o cara já é meio que uma afronta. E ela o tempo inteiro, quero ver me prender e não sei o quê. Então, assim, ela está cada vez mais se tornando um daqueles exemplos que o cidadão comum olha, porque às vezes a gente fica aqui com papo de analista, com papo de mais sofisticado, etc. Mas a gente tem que entender o que o senso comum pensa. E acho que esse é um dos grandes defeitos da mídia, né? Às vezes se afastar muito do senso comum. A Carla Zambelli está se tornando esse tipo de pessoas que todo mundo olha e fala assim, mas vem cá, se não acontecer nada com ela, é porque não acontece nada com ninguém. Porque o que não faltam são elementos para ela ter algum tipo de punição. Ninguém está falando prisão ou não sei o quê, porque eu não sou advogado, não sei qual é o tipo de punição. Mas não ter nenhuma punição é um absurdo. Uma pessoa que comete uma coisa atrás da outra, né? Pois é. Me parece que esse é um ponto central da análise. Veja, para muito além da Zambelli, você tem outras figuras, por exemplo, agora, você tem o próprio Marcos Duval. A Zambelli, ela é a figura mais emblemática nesse sentido, seguramente há uma série de coisas incidem contra ela. Se ela não for punida, como o Edu muito bem colocou, cria-se um senso de impunidade que é extremamente deletério para toda a vida sociopolítica do país, mas que principalmente gera um descrédito para as instituições republicanas. Então, se figuras como a Zambelli são capazes de fazer o que ela fez, e se ela sai incólume, isso reforça isso que o Edu está colocando. Agora, você também tem esse senador, esse tal de Marcos Duval, que ele vem a público, ele diz uma coisa, depois ele diz outra, ele conta múltiplas histórias, agora tem o Walter Delgatti, que conta uma história, depois conta... E o que isso vai produzindo é extremamente preocupante, porque pode gerar um descrédito para as instituições republicanas. Você tem a Casa Alta do Senado, por exemplo, que sai prejudicada, porque você tem um senador que vem a público, diz o que quer, mente, desmente, não sofre nenhum tipo de sanção junto ao Conselho de Ética. Você tem uma parlamentar como a Zambelli, que vem, contrata uma figura como essa, diz coisas múltiplas, desencontradas, e não tem que arcar com nenhum tipo de responsabilidade. Isso é seríssimo. Isso vai comprometendo a própria estrutura republicana de forma mais ampla. Então é óbvio que a sociedade civil, as pessoas que nos assistem nesse momento, precisam estar absurdamente atentas e demandando que medidas mais efetivas sejam tomadas. Deixa eu aproveitar e chamar para a nossa conversa o delegado Saraiva, que é o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Boa noite, delegado Saraiva. É impressionante, né? A gente está falando de um grampo de um ministro do STF, né? Um plano que teria a participação de um hacker, né? Arquitetado ou planejado também por Carla Zambelli. As instituições precisam ser severas nesse caso, né? Ele não pode passar impunemente. Boa noite. Boa noite a todos, amigos de ICL. Boa noite, Eduardo, Roberto, César, Guga. É claro, a gente precisa de severidade nesse caso, né? A prova seria totalmente ilícita, né? Mas o dano político que isso causaria, o dano de imagem das instituições, ficaria muito complicado. Agora, essas interceptações que falam, isso não é um negócio tão simples assim. Então, esse hacker realmente está vendendo castelos de areia. Mas é bom que a gente aproveite essas situações para regular uma série de coisas que vem aí correndo frouxo por muito tempo. Esses equipamentos destinados à interceptação telefônica, à interceptação telemática, como, por exemplo, o Pegasus, que é de uma empresa israelense, um equipamento poderosíssimo, e várias secretarias de segurança estavam comprando para polícia militar, para órgãos que não são da polícia judiciária. A BIM queria adquirir isso,
ou seja, é um equipamento com poder de interceptação violentíssimo. E se não estiver com a polícia judiciária, se for adquirido um equipamento desse, se fosse adquirido, ele teria o controle do Ministério Público, teria o controle da Justiça Federal ou Estadual. Agora, um instrumento desse na mão de uma instituição destinada à coleta de informação, com Forças Armadas, GSIs, que não tem a sua função institucional de investigação. É um convite à ilegalidade, é um convite a esse tipo de aventura. Mas, pelo que eu vi, eles têm aí equipamentos, pelo que eu olhei na imprensa, eu estou falando aqui em nome próprio, não em nome da polícia, não conheço a investigação, estou falando do mesmo universo de informações que vocês têm. Mas me parece uma coisa muito rudimentar, que dificilmente eles chegariam a conseguir isso daí, porque essas coisas de interceptar, elas sempre deixam rastros. Não adianta. E não teria autorização. Quem que daria autorização judicial para interceptação de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Sinceramente, nunca nem tinha pensado nisso, mas imagino que talvez o presidente do Supremo teria a competência para tal coisa. Então, eles já estariam cometendo um crime com a simples interceptação. Então, já começa daí. É um plano muito louco e que não se destina... Essa interceptação, se porventura fosse bem sucedida, ela não se destinaria a uma ação judicial, a um processo judicial. Ela estaria destinada a insuflar mais ainda a militância, a insuflar as pessoas, a insuflar as Forças Armadas a aderirem nessa aventura. Delegado Saraiva, e hoje aconteceu a 5ª fase, né, da operação permanente, que é a Lesa Pátria. E foram presos um major, um coronel, um capitão e um PM. O senhor tem mais informações sobre essa operação permanente? Ela é uma operação que está em curso. O que o senhor pode trazer de informações novas para a gente sobre essa operação dessa manhã? Olha, ontem eu estive na posse do novo superintendente aqui do Rio de Janeiro, Dr. Leandro Almada, e estava presente também o Dr. Andrei, diretor-geral da Polícia Federal. E ele, no discurso dele, mencionou essa operação como a maior da história da Polícia Federal, das mais emblemáticas, na qual estariam colocados todos os esforços necessários para que a investigação fosse à frente. Então, é de se esperar, pelo número de pessoas envolvidas e pela quantidade de material arrecadado, que essa operação tenha diversas fases, né? Ela não vai se encerrar assim tão rapidamente, e ao mesmo tempo ele frisou que a Polícia Federal vai ser responsável, vai fazer uma análise muito cuidadosa das provas, vai ser muito conservadora no pedido de medidas como prisão, como busca, como tem sido até agora. Agora, é que isso aí não vai ficar de graça, eu tenho certeza absoluta que não vai, que essa investigação vai chegar onde tem que chegar. César. Guga, você quer perguntar? Não, era esse o ponto que eu queria saber. Se você tem fé de fato, Saraiva, de que vai chegar também nos peixes grandes. A gente sabe que tem nessa história aí, segundo o Marcos Duval, tem general envolvido. O próprio Bolsonaro, diante de todos esses fatos, também deve ser investigado. Você acha que esses vão chegar a esses também a investigação, ou vai ficar ali no peixe médio e no peixe pequeno? Porque até agora a Operação Lesa Pátria, ela prendeu 20 pessoas, foram 37 mandados de busca e apreensão, e também foi para cima de alguns daqueles que financiaram, porém só os pequenos, só os que fizeram financiamento via Pix. Você acha que vai chegar nos empresários e nos generais? Olha, a experiência que eu tenho de investigações é que a gente sempre começa pelo peixe pequeno, né? Em geral, você começa pelo peixe pequeno e vai puxando a prova. E vai fazendo a análise do que você vai conseguindo e a coisa vai avançando. Essas organizações, qualquer organização criminosa, ela tem a proteção em camadas, em células, justamente para se proteger. Então é natural que, num primeiro momento, sejam alcançados aqueles mais da base, da pirâmide, os que estão mais na ponta, e que, aliás, são prisões, são medidas, buscas fundamentais para você conseguir uma prova robusta para chegar em cima. Você não... Essa história, eu só vou atacar os grandes, cara, isso aí, quem fala isso é porque não vai prender ninguém. Se você quer fazer uma operação realmente bem embasada de provas, você tem que começar no peixe pequeno.
E aí você chega no peixe grande, até porque o peixe pequeno, eventualmente, ele vai ser não só uma fonte de prova material, você vai encontrar documentos, análise de computadores, de celulares, mas também ele pode se beneficiar da delação premiada. Claro, uma delação premiada que tem que ser lastreada em outras provas, não basta falar. Tem que dizer, por exemplo, esse cara recebeu dinheiro, está no banco tal, na conta tal. Isso aí é a delação premiada nesse sentido. Então, eu acredito que vai chegar sim. A ideia é essa. O ministro Flávio Dino conversou hoje cedo com o ICL Notícias da primeira edição. Vamos dar uma olhadinha, porque ele falou sobre essa prisão, né? Essa investigação de peixes pequenos e peixes grandes. Vamos dar uma olhadinha. A Polícia Federal tem esses vários inquéritos instaurados, procedimentos no âmbito do Distrito Federal, dos inquéritos policiais militares lá, e hoje eu tive a notícia de também relativos a membros das Forças Armadas. Então são várias linhas de investigação conducentes a um só ponto, a descoberta da verdade. E isto nunca havia ocorrido antes, e obviamente houve elementos de ações, omissões, que conduziram a hoje visa por já têm sido feitas no sentido de identificar a Polícia Militar do Distrito Federal não cumpriu legal de proteger na esplanada dos ministérios na Praça dos Três Poderes. Essa é uma obrigação que está no artigo 144 da Constituição. Não foi feito o planejamento adequado e a execução foi e obviamente isso facilitou que os terroristas golpistas façam seus intentos criminosos. Então, as investigações continuam, nós teremos todo esse ano, Vivian, a realização de detenções, prisões, oitivas, depoimentos, provas periciais nos celulares, impressões digitais, já há centenas de ações penais, chamam de resposta proporcional ao golpismo. O golpismo é grave? Sim, gravíssimo. Causou prejuízos à democracia e prejuízos materiais ao povo brasileiro. O terrorismo nos custou, naquele dia 8 de janeiro, mais de 40 milhões de reais. Então, este custo do terrorismo tem que ser também explicitado para mostrar que não é absolutamente uma brincadeirinha de videogame. Como tudo isso é muito grave, é claro que a resposta tem que ser firme, de acordo com aquilo que a lei manda. Então, é o que nós temos feito, exatamente para identificar ações, omissões e todas as pessoas sejam apresentadas ao Poder Judiciário para que sejam julgadas. Calejão. Delegado, com base nisso, né, essa foi uma entrevista que foi concedida aqui hoje, então tem um peso importantíssimo. Você tem aí o ministro da Justiça dando conta da importância e da gravidade de tudo isso que está sendo avaliado. A minha pergunta lhe parece que de muitas maneiras a Polícia Federal, a imagem da Polícia Federal, pode ser comprometida caso essas pessoas não sejam imputadas com as devidas responsabilidades? Eu sei que é uma pergunta dura, eu sei que é uma pergunta difícil, mas, a meu ver, você tem uma questão gravíssima que remete à subversão do jogo da democracia brasileira e que, parando nessas, como o Guga muito bem colocou, no peixe pequeno, isso pode comprometer a imagem da própria instituição, não? Como é que o senhor avalia isso? Olha, é claro que isso aí causa um descrédito, mas não só na polícia, causa um descrédito no Ministério Público, na Justiça Federal. Vamos pegar um exemplo, Ricardo Salles. Ricardo Salles está se arvorando agora a ser presidente da Comissão de Meio Ambiente. Por que isso está acontecendo? Pela morosidade de um processo judicial que, esse processo estava no Supremo Tribunal Federal, são dois inquéritos, da Coanduba e da Androantos. Aí ele deixou de ser ministro, os inquéritos desceram para a primeira instância, ficaram um em Altamira, no Pará, numa vara lá no interior do Pará, e a outra lá em Santarém. Agora ele é deputado, isso tem que voltar para o STF. Por que essa demora toda? Então, isso causa realmente um descrédito grande, mas não só para a polícia, mas para a persecução penal como um todo.
Porque, por exemplo, no caso do Ricardo Salles, nós temos ali provas cabais do envolvimento dele com organização criminosa. A Zambelli pratica aí de forma reiterada crimes, né, também. Isso não pode ficar de graça, né? E nós vemos uma morosidade imensa, especialmente, quase sempre, né, quando o réu é pobre, né? Porque quando o réu é rico, porque quando o réu é pobre, aí a velocidade não fica preso e vai e não sai, né? Recentemente foi solto o Sérgio Cabral, né? Eu te garanto que, por exemplo, Sérgio Cabral, eu te garanto que tem muita gente presa por furto, eu não vou botar crime violento, porque crime violento deve ficar preso mesmo. Mas por furto, quanta gente aí deve estar presa por furto, sem violência, num valor muito inferior a que foi preso o Sérgio Cabral, que foram bilhões de reais. Então, assim, isso tudo concorre para o desprestígio da nossa persecução penal, da nossa justiça, enfim. É uma questão muitíssimo complicada, né? Porque o Poder Judiciário, na Amazônia, nós temos exemplos terríveis de juízes envolvidos com o desmatamento, que dão liminares absurdas. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, Saraiva. Claro. Porque eu pensei muito em você quando eu ouvi essa notícia do Salles, de que ele estava sendo cogitado. Cara, depois de tudo que você fez, de tudo que você passou, de tudo que você investigou, é claro que ele ainda não foi escolhido para nada. Ele disse que não quer participar da comissão também, hein? Mas vai saber. Mas como é que tu recebeu uma notícia dessa, cara? Porque a gente tá falando das pessoas se frustrarem, mas você é um cidadão também. Você é um cidadão brasileiro. Sim. Que, tem expectativas, quer que as instituições funcionem, enfim, de uma maneira adequada. Como é que você leu essa notícia? Como é que você recebeu isso, cara? Você que tanto lutou contra isso. Olha, eu não vou falar só de mim, não. Eu tenho conversado também com meu amigo Franco Perazzoni, que foi responsável pela outra operação, e com outros colegas, e assim, é inevitável um desânimo, uma descrença. A gente continua trabalhando, lógico, né? Mas é triste demais ver um negócio desse, porque é realmente ver o mal triunfando. Isso é muito, muito complicado. E outra coisa, já estamos em fevereiro, janeiro já se foi, fevereiro. Se o governo não acelerar aquelas ações lá na Amazônia, começar a atacar a questão da exportação da madeira nos portos, não tomar medidas mais incisivas que já foram feitas e que já existe o script, nós corremos, eu estou avisando isso, 1º de fevereiro, anotem, corre o risco de chegar no final do ano com um desmatamento maior do que no governo Bolsonaro, o que seria uma desmoralização. Delegado Mas Saraiva. é preciso se apressar, está muito devagar. Eu entendo essa confusão toda, né? Mas nós tem medidas que devem ser tomadas imediatamente, principalmente nos portos, na exportação de madeira. Está saindo aí madeira ilegal como saía antes. A gente tem que dar um freio nisso, e não é difícil. Pois é. E a gente também tem visto a fuga de garimpeiros, né, das terras Yanomami. A gente tem visto várias imagens, inclusive um preço absurdo talvez uma fuga aérea de alguns garimpeiros, alguns reclamando que deveríamos dar condições para esses garimpeiros saírem de lá, mas a atividade era ilegal, era crime. Há um impasse também, né? Hoje o ministro Flávio Dino também falou sobre essa fuga, que ele não poderia prender 15 mil pessoas também, porque não seria possível, então haveria uma chance deles saírem, para que assim, na semana que vem, a polícia entre, pare de proteger, né, os membros da FUNAI e passe efetivamente a cuidar dos garimpeiros, essa saída dos garimpeiros de lá, né, delegado Saraiva? Eu já passei por isso. Nós fizemos uma operação lá que fechamos a logística, travamos os aviões e 3 meses depois tinha gente saindo. O que a gente fazia era qualificar essas pessoas, tomar o depoimento, saber quem era o líder quem organizava aquilo, porque muitos deles são realmente trabalhadores em condições análogas a de escravo. Nós pedimos para fazer exame de sangue, né, mediante autorização, e o índice de mercúrio no organismo dessas pessoas é 25 vezes, 30 vezes acima do normal. Então, eles já estão punidos
por essa questão. E a pena também não é de prisão para quem está na base da operação. pirâmide criminosa, né? E eles são uma fonte de informação fundamental. Então, eu acho que realmente... na verdade é o seguinte, é inexequível nós prendermos 15 mil pessoas. O que funciona é o seguinte, é fechar aquela entrada ali no Araraquara, manter uma base fixa ali, construir uma base fixa, deixar ali elementos do Exército, Polícia Federal, FUNAI, IBAMA, cada um fazendo a sua atribuição, passa a corrente no Rio Araraquara e controla o espaço aéreo. Acabou o problema. E sai mais barato do que ficar fazendo operações pontuais para explodir balsa. Se fizer isso, acaba. Ali acaba. Agora, não podemos esquecer que eles estão deixando lá uma herança de um rio poluído com 8.600 vezes, 8.600 vezes, está no laudo pericial, 8.600 vezes acima do recomendado. Eu não sei nem se existe tecnologia no mundo capaz de despoluir aqueles rios. Então, assim, como se os Yanomamis vão se alimentar agora? O peixe daquele rio não pode. E sabe Deus onde estão indo parar esses peixes com mercúrio, contaminados por mercúrio. Né? Se não estão sendo vendidos nas grandes cidades da região norte. Pois é. Então é um desastre de grandes proporções, é um desastre ambiental e humano de grandes proporções que foi... E porque eu estive naquele local em 2012, eu estive lá. Não era uma situação assim de pobreza, sim, mas uma pobreza digna. Nem de longe se assemelhava a isso, nem de longe. A coisa piorou muito, 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 muito. A gente tem tempo para mais uma última pergunta para o delegado Saraiva. Guga, eu vou deixar com você essa. O Saraiva foi um dos motivos, não vou mentir, eu perdi um pouco da fé na justiça, porque ele conseguiu ganhar a reputação de uma pessoa realmente que se dedicou ao serviço público, fez tudo para tentar desbaratar aqueles esquemas ali na Amazônia, e mesmo com provas cabais contra inúmeros políticos, ainda não aconteceu nada contra a Zambelli, contra a Salles, contra várias pessoas que já foram citadas pelo Saraiva. Você acredita ainda que esses podem as denúncias que foram feitas por você, Saraiva? Olha, eu sei que eles estão me processando, menos o Salles, né? Os outros todos estão me processando. Eu estou respondendo ainda um monte de processos disciplinares daquela época, inquérito. Eu acho mais provável eu ser condenado do que ele, sinceramente, porque eu não vejo a coisa andando, entendeu? Eu não vejo essa... Primeiro, é que a Justiça Federal ali na região norte ela é muito mal... ela tem poucos juízes, tem lugar que nem tem Justiça Federal, aí tem polícia, não tem Justiça Federal, ou aí tem Justiça Federal, não tem MPF. Então, assim, tem que melhorar as condições das instituições trabalharem ali. É uma situação complexa. A Amazônia é um grande desafio para o Brasil de hoje. Né? Eu acho que o desafio dessa geração é a proteção da Amazônia. Assim como já foi o combate à inflação, hoje é a proteção da Amazônia e dos povos indígenas. Né? Esse é o nosso legado para as próximas gerações. E não é um desafio pequeno. É um desafio muito grande, porque nós temos que ultrapassar um escudo político poderosíssimo que está lá no Congresso. O Lula ganhou, graças a Deus, mas ainda existe ali, dentro do Congresso Nacional, grandes defensores de desmatador, de grileiro de terra, de garimpeiro, que tiveram a campanha financiada por eles. Essa é a grande verdade. Então, eu já fui mais otimista. Pois é, delegado. Infelizmente, né? Essa é a realidade. Boa noite, mas continuamos lutando de qualquer jeito. Claro. Continuamos lutando de qualquer jeito. Sempre. Né? Obrigada, delegado Saraiva. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. Grande abraço. Fica com a gente, não vai embora não, que eu vou chamar agora a Ive Bruxel, que está estreando aqui no ICL Notícias, segunda edição. Ive Bruxel, seja muito bem-vinda aqui à nossa sala. Olá, Roberta, Calejon, Edu, prazer enorme estar aqui. Assisti ontem a estreia, foi um sucesso total e está sendo um sucesso hoje também.
Guga, prazer conhecê-lo. Prazer é Estou meu. muito feliz de estar aqui. Tamo junto. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais, que eu era convidada para lives e tudo, eu sempre falava, o dia que eu for no Eduardo Moreira, no ICL, eu vou estar no meu auge. E aqui estou. Nós é que estamos no auge para receber, né? Isso aí. Eu fico feliz de sempre ter uma voz feminina aqui na nossa rodinha, então seja muito bem-vinda, É Ive. importante. Vamos para mais um Obrigada. caos de família Bolsonaro agora, Ive, porque a Ana Siqueira Cristina Vale, mãe do Jair Renan, perdeu a cidadania brasileira, né, ao pedir a cidadania norueguesa. Pelo menos foi o que saiu no Diário Oficial, não é, Ive? Porque, na verdade, a gente nunca sabe, né? Então, sempre que quando vem dessa família, é sempre uma baixaria, sempre são histórias muito esquisitas, né? Ela concorreu, me parece, a candidata a deputada distrital agora, teve pouquíssimos votos, inclusive utilizando o sobrenome Bolsonaro, mas ela já morou também na Noruega, né, num período, acho que de 2009 a 2014, eu não sei, para fugir, meio que fugir de uma briga aí com o Bolsonaro por questão de patrimonial, envolvida até o talo aí com rachadinhas. Então, assim, me parece que essa perda de cidadania, eu não sei se é uma coisa proposital, porque ela não se encaixa, né? Porque acho que a dupla cidadania, existem 3 casos que o Brasil permite, que é quando você nasce no estrangeiro, por imposição, ou quando você tem ascendência, né? Não é o caso dela. Quando você tem ascendência estrangeira, como é o caso da gente conseguir aqui a cidadania italiana, por exemplo, a gente consegue, né? E não é o caso dela. Mas eu acho que agora, pelo menos, ela pode estar ou fugindo da justiça, né, que ela tem investigações contra ela, no caso de rachadinhas, mas que eu estava escutando agora o delegado Saraiva, dizendo que a justiça aqui é muito lenta, não sei que pé que está essas investigações. Mas também ela pode se sentir mais confortável agora que ela está em solo estrangeiro e com a cidadania norueguesa para poder denunciar os casos, né, porque ela sabe de muita coisa. Inclusive, tem uma reportagem da Juliana Dalpiva, né, que é uma brilhante jornalista investigativa. Ela cita essa Ana Cristina no livro dela, O Negócio de Jair. Né? Ela sabe de bastante coisa, ela está envolvida, ela conta detalhes. Não sei se vocês já escutaram o podcast, né, que é A Vida Secreta de Jair, com áudios, né, inclusive ela falando. Assim. Então, assim, agora talvez ela se sinta mais à vontade para poder dar com a língua nos dentes. Ive, todo mundo quer conversar com você. Calejon, por ordem, depois Guga. Se sobrar um tempinho, Eduardo Moreira, tá bom? Mas sempre assim. Querida, é um prazer estar contigo, uma alegria dividir esse programa contigo. Tem um tema que me é muito caro e que a Ive Bruxelles é muito forte, que são as redes sociais. E teve uma ferramenta que chama CrowdTangle, do próprio Facebook, Ive, que demonstrou que o Bolsonaro está derretendo nas redes sociais, que ele perdeu só entre dezembro e janeiro algo em torno de 360 mil seguidores, por exemplo, em plataformas como o Instagram, precisamente nesse caso, no Instagram. Como é que você sente essa questão? Você é uma força nas redes sociais, o teu trabalho é reconhecidíssimo, principalmente no TikTok, mas no Instagram, no Twitter, em todas as plataformas, fundamentalmente. Como é que você percebe a tua interação com esse público? Você acha que efetivamente isso procede? O Bolsonaro está derretendo, que é o que mostra essa ferramenta do Facebook? Eu acho, Calejão, bom, primeiro eu acho você um exagero, né? Você é um pouco exagerado, eu não sou esse fenômeno todo que você fala, não. Mas, enfim, eu acho que o Bolsonaro, o fato dele ter fugido do Brasil, né? Eu acho que isso deu uma queimada de filme com a sua base de fanáticos, né? Ele tá quieto, ele não se manifesta mais nas redes sociais, né? Então, assim, ele ficou recluso, né? Então, eu acho que isso foi um pouco uma decepção para eles. E agora, eu acredito que eles estão um pouco órfãos, assim, desse líder da extrema-direita do Brasil, e eles estão procurando uma nova liderança, né? Porque antes era o Bolsonaro que movimentava tudo ali, ele estava sempre ativo, fazia lives toda quinta-feira, no Twitter era muito ativo. E agora, né, o que lhe restou é estar lá comendo, sei lá,
frango frito nos Estados Unidos, né, que não tem repercussão nenhuma, e também deu uma palestra, me parece que a semana passada, também eu vi pouca repercussão na nossa imprensa, que é no Turning Point USA, que é uma organização de extrema direita, né, ligada ao alt-right, da transnacional, né? Inclusive o Eduardo Bolsonaro participou de palestras o ano passado e manifestantes com bandeiras nazistas, de supremacia branca. Então, Bolsonaro teve presente, né, numa palestra. Sem querer interromper furando fila, mas já furando, só para dar voz aqui para nossa audiência, tem um comentário super interessante falando o seguinte: diminui também o financiamento, né? Quando você deixa de ter esse poder. E redes sociais, a audiência nas redes sociais está muito ligada à capacidade de colocar grana que você tem para tudo, né? Para poder promover as coisas. Então isso talvez possa estar tendo alguma influência também, né? Acredito que sim, com certeza. O engajamento nas redes sociais, o algoritmo, né? Ele tem. Eu não sou especialista em comunicação, nem digital, nem nada, mas o algoritmo ele é financiado, né? Quanto mais você tem engajamento, você tem curtido, comentário, mas aquilo é impulsionado. E isso tá tudo ligado à monetização, né? Então, acredito que. E também Bolsonaro era presidente do Brasil, tinha dinheiro na mão, né? E com certeza deixou de pingar ali um dinheirinho. Guga, com você agora. Bolsonaro, ele adora usar as mulheres dele, seja para pedir voto, seja até mesmo para pedir dinheiro dos seus funcionários. A Ana Cristina Vale, ela era a operadora do Caixa 2, da rachadinha, era ela que escolhia os funcionários segundo as investigações. Depois que ela se separou do Bolsonaro, aí sim ele passa isso para o Queiroz. O Queiroz entra quando eles se separam supostamente por conta de uma traição da Ana, e aí depois ela vai para a Noruega e se exila lá, se esconde dizendo que estava sendo ameaçada de morte, que ela poderia morrer, que o Bolsonaro a mataria. Ela foi se refugiar mesmo na Noruega e o embaixador do Brasil na Noruega chegou a escondê-la lá. Ela dizia que poderia ser morta pelo Bolsonaro. Ela tinha feito denúncias contra o Bolsonaro, dizendo inclusive que ele teria tentado invadir o cofre deles no Banco do Brasil, que ele teria arrombado o cofre para pegar joias e teria contado que ele pegava dinheiro de rachadinha, que ele ganhava mais de 100 mil reais por mês, na época que o salário de deputado era 20 e poucos mil, e que esses 100 mil era fruto desse dinheiro ilegal. E logo depois ela foi para a Noruega se exilar e ficou escondida, depois voltou e fez um acordo com o Bolsonaro e passou a ser aliada dele. Agora, mais uma vez, vai para a Noruega e a gente fica aqui se perguntando o motivo. Mas a outra mulher que ele usa muito é a Michele Bolsonaro, que foi usada na eleição para pedir voto, mas que agora está incomodando ele e que ele não quer, inclusive, que ela se lance mais candidata, como estão querendo aventar o nome dela. O Bolsonaro cortou as asinhas, disse nessa entrevista que você citou há pouco, que vai voltar ao Brasil para comandar a oposição. Mas você acha que a Michele Bolsonaro ela é um ativo para ele nas redes sociais, ou estão inflando demais a imagem dela? Ou você acha que ela não é isso tudo ainda? O Bolsonaro sim é que tem esse poder de unir as pessoas ali, e ela está mais na sombra dele ainda. Então, Guga, eu não sei se é um pouco uma percepção pessoal minha, mas eu acho inegável, assim, o Bolsonaro, ele tem um carisma, né, ele é um líder popular, tanto é que ele quase foi eleito novamente, né, com toda uma escrotidão da pessoa, mas ele, inegavelmente, ele tem uma certa liderança, ele é capaz de mobilizar muitas pessoas. E eu não sei se a Michele Bolsonaro, ela tem essa capacidade, né? Ela conversa muito bem com o público evangélico, né? Porque ela consegue, né, pregar ali o sermão, ela fala ali o que o público evangélico gosta de ouvir, mas eu não sei se ela é capaz de muito além disso, né? Ela é uma pessoa inexperiente politicamente. E eu acho que a gente está começando a se falar muito cedo, né, sobre, sei lá, o candidato de 2026. Eu acho que está gerando muita especulação. E também muito por conta disso que eu acho, né, que o bolsonarismo está precisando de um novo líder, né? Eu não sei se o Bolsonaro vai
tem capital político para isso ainda, né? Eu não sei se ele vai. Eu espero que ele se torne inelegível. Então, para isso, eu acho que a extrema-direita precisa de encontrar uma nova personalidade, né? E eu não sei se a Michelle Bolsonaro, eu não vejo ela assim como uma nova líder, não. Eu tenho muito medo, por exemplo, do moleque lá, do Nicolas Ferreira, por exemplo, que tem um engajamento estrondoso nas redes sociais, né, que é um animador de primeira, mas de um público de quinta categoria, que as pessoas, né, acham o máximo tudo que ele fala, né, um moleque cínico, responsável, homofóbico, racista, preconceituoso, mas que impressionantemente tem um engajamento absurdo, né, na rede. E ele faz isso como cortina de fumaça, mas ele desperta o ódio nas pessoas, né? Então, assim, ele é um bolsonarista, o bolsonarismo, né, de 20 anos, com idade mental de 12, né? Tem também o Zema, que é uma pessoa mais civilizada, talvez poderia substituir, mas também não conversa com a extrema-direita como o Bolsonaro. Então, assim, não sei se a Michelle, eu acredito que é muita especulação, na minha opinião. Posso estar errada. Edu, chegou sua vez agora. Eu concordo. Não, maravilha. Eu acho que vale a pena... Goga? Eu concordo, eu também acho que é fogo de palha. O pessoal fica dizendo, a Michelle elegeu a Damares, ela elegeu a Damares. Não elegeu a Damares coisa nenhuma. Ela, de fato, fez com que o Bolsonaro admitisse a candidatura da Damares, já que ele estava apoiando a Flávia Arruda, mas ele permitiu que a Damares fosse candidata depois de ser convencido pela Michelle. Agora, a Damares foi eleita graças ao Bolsonaro, não graças a Michelle. Muitos viam na Damares a continuação do bolsonarismo, ela era a imagem do bolsonarismo. Então é óbvio que os eleitores que votaram na Damares não votaram por causa da Michelle, votaram por causa do Bolsonaro. Eu vejo dela também. Até porque a Michelle sempre ficou muito escondida, ela apareceu agora recentemente na época da campanha, né? Inclusive, que serviu para ele. Inclusive o irmão dela tentou ser candidato a deputado distrital, o irmão da Michelle perdeu, não ganhou. Ela elegeu a Damares, mas não elegeu o próprio irmão? Ótimo. Não, né? A Damares foi eleita pelo Bolsonaro. O irmão dela, sim, que não teve o Bolsonaro. Só tinha a Michelle e não virou nem deputado distrital. Vamos falar de economia agora, Eduardo Moreira? Vamos, porque hoje à tarde, teve mais um round, né, da disputa aí entre o Lula e o Campos Neto. Campos Neto, ele está fora do Brasil e numa conferência ele evitou falar muito sobre essa questão, né, enfim, dos comentários do Lula, mas quando pressionado, perguntado ali, as pessoas insistindo, querendo tirar alguma frase dele, ele foi super sucinto, dizendo que é importante que o Banco Central seja independente para você conseguir separar o ciclo político do ciclo econômico do país e o Banco Central fazer o que ele tem que fazer. Não entrou em maiores polêmicas. Por sua vez, o Lula, ele também, hoje, numa conversa que ele teve, né, ele com jornalistas de veículos independentes, ele falou que ele não tem nada contra ali o presidente do Banco Central, a briga dele não é com o presidente do Banco Central, mas ele ali, enfim, só quer que o país tenha uma economia que funcione melhor, que cresça mais, ou seja, a mensagem, e política é isso, é saber a hora de esticar a corda, saber a hora de dar a afrouxada, senão você não consegue articular nada, senão você vira um batedor de boca, né? Que é uma turma Bolsonaro, por exemplo, você está falando do Nicolas. Nicolas quer articular nada, o cara quer só bater boca porque ele depende de bater boca para fazer barulho e ter um monte de seguidor. Né? Agora, político de verdade é aquele cara que, para conseguir o que ele quer, ele sabe dar uma esticada na corda para depois afrouxar e o que o Lula quer é que o Banco Central seja mais sensível à situação que o país está passando, né? E o Brasil precisa de algum tipo de estímulo econômico. Aliás, eu recomendo a coluna do André Lara Rezende para o Valor, hoje, que está espetacular, falando por que é uma balela essa história de que o Brasil tem uma trajetória explosiva da dívida e que por causa desse risco fiscal a gente tem que manter os juros altos desse jeito. Leiam a coluna do André Lara Rezende no Valor hoje, está espetacular e mostra que o Lula tem total razão
de puxar esse tema. Mas hoje foi um dia de panos quentes, e aí só a gente pegando aqui o fechamento do mercado, a Bolsa ela caiu 0,82%, não é uma queda grande, queda que, quando a Bolsa sobe 1% ou cai 1%, eu brinco, que jornalista vê o que aconteceu e diz que aconteceu por causa daquilo, né? Ou seja, ele não tem a menor ideia do que aconteceu, ele busca qual notícia ali só para encaixar. Não tem nada que explique a não ser a volatilidade, as oscilações que acontecem todo dia mesmo. E o dólar fechou a 5,20 com uma alta de 1%. E aí, no dólar, sim, tem ainda um pouco do rescaldo ali de ontem, dessa discussão do Banco Central, que deixou as coisas mal paradas na Faria Lima. A Faria Lima gosta de pegar e botar um amplificador, um megafone em cima de qualquer confusão, porque quanto mais oscilação você tem, mais dá para especular em cima, né? Então é mais ou menos nessa onda que a Faria Lima gosta de surfar. Você está falando, eu estou vendo a Ive aqui sorrindo e também concordando muito com você. Acho que você quer falar alguma coisa sobre esse tema, né, Ive? Não, na verdade, eu fico observando assim de fora, como leiga que sou, né, da economia, mas eu gosto de ler bastante sobre essa coisa dessa defesa ferrenha da direita, dessa autonomia, da independência do Banco Central, quando, na verdade, essa história de independência e autonomia começou agora, né, com o governo da situação, que é com o Bolsonaro, né, 2019, 2000, me corrijam se eu estiver errada, gente. Então, assim, é fácil você defender a autonomia quando o presidente, o indicado, é seu aliado, né, está aliado com a sua política. Né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que todo mundo sabe que o Campos Neto, ele está a serviço dos interesses da Faria Lima, do mercado financeiro, né? Então, assim, ele tem declarações se não me engano, do André Esteves, que é daquele banco BTG Pactual, se gabando, dizendo que o diretor do Banco Central consultava para saber da taxa de juros, etc. e tal. Então, assim, como diz o economista André Roncalha também, manter esses juros desse jeito, né, não vai incentivar o investimento e o que as pessoas fazem? Vive do rentismo, né, estimula a viver do rentismo, e isso não gera crescimento para o país, né? E o Edu citou agora o Lara Rezende, eu vi uma declaração dele falando que do risco, sobre essa questão do risco fiscal, e dizendo que o Brasil fechou com superávit depois de não sei quantos anos, desde 2013 não tem um superávit como teve agora, mas não foi contabilizado, né, o pagamento de dívida pública, e isso também é gasto. Né? Por que isso não é contabilizado como gasto? E quem que são os maiores interessados em pagamentos da dívida pública? São os detentores dos títulos, que são os bancos e as instituições financeiras. Né? Então, eu acho importante o Lula pressionar, sim. Essa pressão tem que ser agora, no começo do governo, né? Eu acho importante tensionar para dizer que estamos atentos, né? Eu acho que, não sei se essa briga deve ser levada a cabo, como dizem, vai levar a demissão dele, porque eu acho que é um gasto, um desgaste político muito grande, né? Mas eu acho importante essas declarações, essa pressão, sim. Calejão? Não, tem a questão, eu acho que vale a pena reverberar a questão da ata, do cupom que saiu, que não sei como é que você avalia isso, Edu, mas me parece... Eu não li. E a ata é uma coisa que é o seguinte, ou você lê no detalhe a ata, ou você replica o que a mídia deu, e se a mídia estiver cometendo um erro, você replica o erro que a mídia cometeu. Porque eu vejo um monte de gente pegando o que saiu na manchete e replicando. E ata, só para você ter ideia, né, nos Estados Unidos, quando sai a ata do Fed, que é a ata que mais muda, enfim, o comportamento do mercado no mundo inteiro, né? Você tem nos bancos, assim, dezenas de pessoas em cada banco vendo qual vírgula ele mudou. Só para vocês terem ideia, a Bloomberg, né, que é aquela plataforma de informações do sistema financeiro, ela já tinha 10 anos atrás, mais do que isso, há 15 anos atrás, quando eu trabalhava até no Pactual, ela falou do BTG Pactual, um sistema que na hora que saía, automaticamente a inteligência artificial comparava a ata com a ata antiga e grifava naquele marca-texto amarelo todas as palavras e as vírgulas que tinham mudado de lugar. Então, quem escreve a ata tem o cuidado de, às vezes, por exemplo, colocar ali
um adjetivo que é um pouquinho diferente do adjetivo utilizado na última ata para dar uma sinalização, enfim, em relação ao mercado tá indo a favor ou diferente do que ele esperava. Então, para poder comentar sobre a ata, tem que ter uma análise com cuidado, senão é irresponsabilidade. Muito bom, Edu. Definitivamente o mercado não é para amadores, né? Eu vi que o Haddad fez uma declaração sobre essa ata de que parece que eles pegaram leve, assim, que não está tão ruim quanto ele esperava. Talvez a pressão feita, né, pelo Lula ontem, lá na cerimônia do BNDES, serviu para alguma coisa nesse sentido. Né? Pois é, panos quentes, panos mornos, vamos dizer assim. Antes da gente finalizar, deixa eu só fazer um pedido. Gente, eu não sei se a gente nem tem a tarja, mas a gente tem um grupo de WhatsApp chamado icl.com.br. Eu acho que é /grupo, vocês me falam na produção se eu tiver... É /grupo, então icl.com.br/grupo. A gente tem, acho que mais de 40 mil pessoas nesse grupo. É um grupo onde todos os cortes legais que a gente tem, por exemplo, um corte... Hoje já me mandaram aqui, que o delegado Saraiva falou, que foi super importante, o corte ali da Zambelli. Quando tem um corte importante, a gente manda para esses grupos, porque muita gente pede, eu quero em arquivo, né? Eu quero poder o link para poder postar. Então, se você não faz parte desse nosso grupo, quiser ser avisado quando a gente tem alguma coisa nova, quer anunciar alguma coisa, façam parte desse grupo, icl.com.br/grupo. Não tem bate-papo ali, não tem propaganda, não tem nada além das informações aqui do ICL Notícias que a gente acha que é importante. Isso surgiu a partir de uma demanda da nossa audiência. Então é só entrar ali e é super rápido de se cadastrar. Recado dado. Ive, Guga, Calejon e Edu Moreira, vamos despedir todos uma vez só, que já passamos do horário 8h01. E amanhã não esqueça que a gente tem um encontro marcado às 7 horas da noite. Boa noite a todos e até amanhã.